Fala, meu povo lindo e maravilhoso! Tudo bem com vocês? Vamos lá mais uma vez falando sobre ortodontia, e dessa vez nós vamos falar de ortodontia em tratamentos de classe 3, passando da fase de adolescente para adulto, que é a fase terminal de crescimento, e esta é uma fase muito importante. Então eu não estou falando de uma criança que vai desenvolver um problema de classe 3, e eu não vou falar de um adulto que está com um problema de classe 3 já instalado. Nós vamos falar exatamente nessa fase de transição, onde os problemas começam a se manifestar. E olha que interessante, de cara, quando a gente olha isso aqui, a gente já tem que ter em mente que existe um problema maior do que dois dentinhos na frente separados. É esse feeling, essa capacidade de perceber a razão das coisas que faz com que a gente tenha sucesso nos nossos tratamentos. Olha só, o paciente pode enxergar ali apenas dois dentinhos abertos. O ortodontista não pode, ou pelo menos não deveria. Ele deveria ser capaz de enxergar o que aconteceu aqui para que ocorresse essa abertura de espaço, esse diastema. Então vamos tentar ter um olhar mais amplo e vamos perceber que nessa boca, apesar de ser uma boca bonita, tem um espaço ali do lado, na lateral, que está diferente. O que está acontecendo ali? Tenta perceber isso. Olha, os dentes superiores estão para dentro dos dentes inferiores. No sorriso, isso é patente, a gente consegue ver com muita clareza. O que será que acontece ali? Será que isso tem relação com aquele espaço ali na frente? Pois é sobre isso que nós vamos falar, mas não objetivamente como tratar, mas sim como pensar, filosofar a respeito do que está acontecendo nesse caso. Eu, particularmente, acho a parte filosófica da ortodontia muito mais importante do que a parte operacional. Ou seja, essa capacidade de enxergar é algo que nós necessitamos descobrir dentro de nós. Para isso, então, vamos tentar olhar mais de perto aquela região ali. Olha lá, tá realmente cruzada a mordida nessa posição. E se a gente pega e dá uma olhada na oclusal, ou seja, vendo a parte de cima por baixo, a gente tem esta situação. Você consegue perceber que naquela região os dentes de cima estão mais para dentro, mais para a palatina? Qual a relação disso, ou seja, uma visão mais próxima, isto, com esse problema que nós temos aqui na frente? Vamos precisar de abstrair um pouco. Veja só, é muito comum acontecer um fenômeno parecido com esse na parte inferior anterior. Você tem ali vários dentes aqui na frente apinhados. Entre essas duas linhas amarelas está o espaço que nós temos para instalar, para colocar, para acomodar esses quatro dentes. De outra forma, esses traços verdes são as partes incisais, ou seja, de cima destes quatro dentes. Se nós pegarmos esses quatro traços verdes e colocarmos alinhados uns ao lado dos outros, nós veremos que uma reta desses quatro traços é maior do que o espaço que existe entre as duas linhas amarelas. Ou seja, a questão é simples e óbvia. Não cabem quatro dentes ali. Uma das soluções para esta situação que frequentemente eu tomo é extrair um dente ali na frente. E pronto, redistribuo o espaço para esses três dentes que restam. Agora vamos extrapolar para a situação da nossa paciente aqui, superior. Extrapolar é o quê? É ir além. Ou seja, além de os dentes estarem para a palatina, ou seja, para dentro, eles estão tão para dentro a ponto de um dos dentes naquela região simplesmente não caber e ficar no palato ou no céu da boca. À medida que isso acontece, para que se fechem esses espaços ali atrás, os dentes anteriores eles vão migrando para trás, para distal. E à medida que eles vão chegando para trás, um a um, e eles fazem isso, o que acontece? Sobra um espaço aqui na frente. Ou seja, a primeira explicação dessa nossa paciente ter esse espaço na frente não é um problema localizado aqui na frente, é um problema que está acontecendo lá atrás. Na medida que a gente pega esses dentes lá de trás
e leve eles para a posição, redistribuindo os espaços, a gente fecha esse espaço aqui na frente. Não é que o aparelho vai juntar os dentes, é que simplesmente você vai colocar os seus dentes no arco e os dentes vão aqui na frente, inclusive se reacomodar. O grande problema é que a falta de habilidade para elaborar esse tipo de raciocínio leva, muitas vezes, muitos dos nossos colegas chegarem para a mãe ou para o pai do paciente e falar: olha, isso é um problema de freio labial. Ou seja, o que se diz, tem uma pelezinha aqui no meio que afasta os dentes. Isso não é verdade. Quantas vezes eu já vi crianças entrarem no meu consultório porque a mãe ou o pai vieram com elas para poder fazer uma cirurgia para remoção de freio. Agora você sabe disso também. Nem sempre o problema dos diastemas anteriores são causados por uma estrutura que esteja aqui no meio separando os dentes. A mais das vezes, aliás, o que acontece é um fenômeno como esse que eu descrevi aqui para vocês. Não tem necessidade, não tem razão, não tem lógica, não existe fundamento científico que me imprima que, removendo algum tecido que tem aqui no meio, esses dentes vão se fechar. Isso não é verdade. Isso é uma lenda, isso é um mito que existe na odontologia e que até hoje os dentistas difundem por aí. Ah, então você quer dizer que todo caso que tenha esse afastamento aqui dos dentes na frente é por causa de um problema lá atrás? Não é isso que eu disse. O que eu disse é que, em alguns casos, o fundamento é esse. Mas como saber qual caso é um deles? Essa é a grande jogada. Uma forma simples de descobrir isso é você pegar o lábio superior da criança e levantar. Se o freio labial, ou seja, que sai do lábio, passa ali por dentro e compromete, separando os dentes, quando você levantar bem forte esse lábio, esta região vai ficar isquêmica, ou seja, vai ficar esbranquecida, a circulação sanguínea vai diminuir. Neste caso, sim, haverá indicação de fazer a cirurgia de frenectomia. Caso contrário, não vejo essa necessidade. Mas então pronto, está resolvido o problema da paciente. A gente pega os dentes, a linha, descruza o posterior e está tudo certo. Não neste caso, porque nós estamos tratando uma paciente que está numa fase intermediária entre a criança e o adulto. Nessa fase intermediária, adolescência ou pré-puberal, nós temos a influência do desenvolvimento ósseo desses ossos da face, principalmente da mandíbula, a parte inferior. Os ossos da face todos vão se desenvolvendo e a mandíbula se desenvolve por último. Então é muito comum que a gente veja uma criança que, entre aspas, tá dentucinha antes de entrar na adolescência e quando chega na adolescência a mandíbula alcança o crescimento da maxila e ela deixa de ser dentucinha do nada. Isso é por causa do crescimento terminal da mandíbula que acontece depois do desenvolvimento e crescimento da maxila. Neste caso, especificamente, uma das coisas que a gente tem que fixar os olhos são essas estruturas. Você consegue perceber que as raízes dos dentes, tanto superiores quanto inferiores, elas parecem que estão saltando para fora da gengiva, estão saltando para fora do osso? Isso não é impressão, isso é verdade. Ou seja, aqui nós temos um problema ósseo e que nós temos que monitorar ele para descobrir como resolver esse grande problema que a gente tem aqui. E para fazer isso, não adianta o ortodontista ficar olhando fotografia, olhar a boca e achar que sabe o que vai acontecer. Essas tendências de crescimento, desenvolvimento de ossos, elas estão escritas na análise cefalométrica, ou seja, teleradiografia lateral e os traçados de posição e inclinação dos dentes. E olha que interessante, quando a gente passa duas linhas, duas retas que passam no longo eixo do incisivo superior e incisivo inferior, a gente vai notar isto aqui. Tenta perceber, embora discretamente, o ângulo formado com a linha verde e a linha branca é maior do que o ângulo formado entre a linha amarela e a linha branca. Ou seja, haverá na análise cefalométrica
uma série de dados. E alguns desses dados são importantíssimos para que a gente entenda o que está acontecendo nessa fase de crescimento da paciente, que a gente sabe que é a fase terminal de crescimento da mandíbula. Ou seja, apesar da maxila, esse osso e esses dentes já estarem posicionados, a mandíbula ainda tem um movimento. E a gente precisa de saber se este movimento é para anterior ou se ele é para baixo. Se ele for para baixo, menos mal. Se ele for para anterior, muito mal. E isso está escrito aqui. Primeiro eu vou traduzir para vocês o que está escrito nesse monte de números. É como se a análise cefalométrica chegasse aqui no meu ouvidinho e falasse assim: Marcão, é o seguinte, presta atenção. Ó, o osso dessa menina, tanto de cima quanto de baixo, estão para frente em relação a todo o complexo crâniofacial. É verdade, isso aqui está para frente, tá? Fica de olho. Olha só, fica atento porque esta menina tem uma tendência de crescimento braquifacial, ou seja, isso aqui vai crescer para frente. Esse restinho de crescimento que essa paciente tem, Marcão, fica de olho, porque ela está crescendo assim, nesse sentido. Fica atento, isso é perigoso. E olha só, os dentes de cima, eles estão muito inclinados para fora e muito jogados para fora. Mas os de baixo, cara, eles estão inclinados para fora sim. Eles estão jogados para fora sim, mas menos do que os de cima. Fica ligado nessa informação. Tchau, eu sou a análise cefalométrica. É isso que a análise cefalométrica fala pra gente. Basta saber ler. Dadas todas essas informações que a gente obteve, a gente precisa de montar uma estratégia que seja relacionada a essas informações que a gente tem. Eu sei que temos uma posição muito ruim com relação à inclinação e posicionamento dos dentes dentro do osso. Eu sei que existe uma situação muito ruim com relação à posição dos próprios ossos, mas nos ossos eu não posso mexer, não existe possibilidade de mexer. Então eu tenho que adequar tudo aquilo que eu vou fazer com a posição dos dentes. E neste caso, eu não quero pegar os meus dentes superiores e levar mais para frente. Então, basicamente, o meu trabalho será o quê? Controlar a relação dos dentes inferiores com os dentes superiores. Ou seja, nesta boca, embora seja uma paciente que não esteja na idade adulta, eu terei que fazer o que a gente chama de stripping ou slices, que são pequenos desgastes entre todos os dentes inferiores para que a gente consiga algum espaço. E conseguindo esse algum espaço, a gente faça na parte inferior este movimento. Aí sim, a gente tira a paciente que provavelmente irá para esta situação, ou seja, vai cruzar a mordida, e a gente consegue controlar o crescimento dela, deixando esses dentes inferiores aqui. E isso nos leva a um pensamento muito, muito, muito triste. Triste por parte do ortodontista. O paciente, o familiar do paciente, ele não consegue entender tudo isso que nós dois conversamos agora. Para você que está entendendo, e eu sei que muita gente a essa altura do vídeo já pulou ele, já saiu, mas você que continuou, você que está entendendo o que nós estamos conversando, nós já temos uma dificuldade imensa para elaborar esse pensamento. Mas os familiares, o paciente, eles não entendem o seguinte, e isso é uma realidade. O natural é que esta paciente, em pouco tempo, esteja nesta posição. Agora compare como ela está e como ela ficará. O paciente, o familiar, ele não consegue ver que isso vai acontecer. Ele acha que o único problema que tem ali é um espacinho aqui em cima. As pessoas não conseguem medir a grandiosidade do problema. E isso é extremamente frustrante para a gente, para os ortodontistas, porque nós conseguimos ver o que vai acontecer. E por mais que a gente explique tudo isso que a gente está explicando aqui agora, as pessoas saem dos nossos consultórios sem entender e falam assim, esse cara ou está viajando na maionese, ou ele está super valorizando o trabalho dele. Grosso modo, moçada, essa boca de cima e essa boca de baixo são as mesmas, só estão em fases diferentes. E é isso que nós temos que fazer. Pegar essa boca de cima e evitar que aconteça o que aconteceu na boca de baixo. E um dos instrumentos que a gente tem mais importantes
nesta fase são as análises de crescimento, através da radiografia carpal, uma radiografia da mão em que a gente vai ver a presença de alguns ossos ou a formação, o estágio de formação de outros ossos ou estruturas ósseas que existem na mão, que vão dizer pra gente em que fase do crescimento ósseo, veja, desenvolvimento da mandíbula, a gente está. Porque sabendo em que fase estamos, a gente sabe o tipo de intervenção que nós devemos fazer. E aqui nesse caso, a primeira avaliação dela me diz o seguinte: Marcão, abre o olho, essa menina tá crescendo pra caramba. Até ela chegar no topo dessa curva e começar a descer, falta muito tempo e ela está crescendo. Abre o olho. Faça um tratamento básico, alinhamento, descruzamento, nivelamento. Quando nós vamos chegando perto da fase final de crescimento, aí sim, a outra análise da radiografia carpal vai falar pra gente, cara, agora é hora, manda ver, desgasta os dentes, joga pra trás e fecha essa boca. Por que isso tudo que você falou, Marcão, é importante? Pelo seguinte, lembra que eu afirmei pra vocês que essa abertura de espaço aqui não acontece por causa do freio labial? Pois eu vou fazer uma outra afirmativa agora pra vocês. Existe uma outra razão para que haja essa abertura de espaço aqui. E ela está relacionada ao crescimento, vejam bem. Primeiro, vamos entender uma coisa. Quando a gente olha esta imagem, a gente vê que tem uma série de posições que são aceitas para a relação entre os incisivos superiores e inferiores. Tem um monte de posição e todas elas estão certas, mas há posições melhores. Teoricamente, bom seria uma relação assim, ó, mais ou menos isso aqui. Ou seja, quando a pessoa fecha, um dente passa pelo outro fazendo um movimento de guilhotina para cortar o alimento. Essa é a função precípua dos incisivos anteriores. Cortar como se fosse uma guilhotina. Agora você imagina a lâmina dessas duas guilhotinas trabalhando nesta posição. Será que vai cortar bem? Não vai, né, moçada? Pois é. O que nós temos que fazer aqui nesse caso é, nesta situação, pegar a lâmina inferior da guilhotina e fazer isso aqui, para que ela trabalhe assim. Olha que bacana, ó, não é lógico isso? Se ela trabalhar desse jeito, não corta bem. Mas se eu fizer isso aqui, ó, ela corta bem. Isso é óbvio, é claro como água. E é a água que a gente vai usar para explicar esse segundo fenômeno. Enquanto o nosso paciente está crescendo, e agora nós estamos falando de crescimento mesmo, olha, neste sentido, à medida que ele cresce aqui, e a paciente nossa vai mastigando, fazendo este contato, os dentes da frente vão se espraiando, abrindo, e aparece um espaço aqui no meio. A segunda razão de haver aquele espaço aqui na frente é por causa do tipo de crescimento da nossa paciente. Olha que coisa linda, gente. Como é que não se apaixona por uma profissão dessa? Tá difícil de entender, tá bom. Então vamos pegar os nossos dois dentinhos aqui da frente e vamos ver uma gota d'água caindo na água. Olha que bonita essa imagem, não é? Agora, nós vamos desenhar pontinhos em cada ondinha dessa aí. Olha lá, os pontinhos em sequência, estão vendo? Esses pontinhos que estão mais próximos de onde caiu a gota d'água, eles estão próximos entre si. À medida que essa onda vai crescendo, esses pontinhos ou os seus sucedâneos vão se distanciando. Olha que lindo. É isso que acontece. Aquela abertura aqui, agora a gente sabe, é por causa de um apinhamento posterior e por causa do tipo de crescimento que a nossa paciente tem. Não tem nada a ver com freio labial, moçada. Um dentista deveria saber disso. Ah, você está falando que todos os casos são assim. Não, eu não disse isso. Eu disse que neste caso é esta a situação. Saber entender, interpretar todas essas coisas, moçada, é o que faz com que a gente consiga realizar tratamentos com sucesso. Tá? Não depende de bracket, isso é bobagem. Não depende de ser invisível, colorido, autoligável, transparente, de safira. Isso tudo, gente, é mercado. São produtos colocados no mercado que agregam o valor ao trabalho que o seu ortodontista está te vendendo. Isso tudo é lixo científico. Lixo. Deixa eu repetir aqui, porque os outros colegas ficam bravos de eu falar. Lixo científico. O importante é saber os fundamentos da ortodontia e de crescimento e desenvolvimento crâniofacial.
Isso é difícil. Você é paciente e tem esse problema, velho, você tá no pau da goiaba. Essa porcaria é difícil de entender. E hoje as escolas de ortodontia, elas não vendem a filosofia ortodôntica. Ou seja, o conhecimento, porque esse conhecimento é caro, é difícil de fazer entrar na cabeça das pessoas. Quando eu fui me especializar em ortodontia, eu tive a graça de ainda pegar algumas das últimas turmas em que se ensinava filosofia ortodôntica. Ou seja, você tinha que estudar, mas era estudar um absurdo, era terrível, o professor te enchia o saco. Hoje não, você vai fazer a sua especialização de boa, tem um bracket aqui maravilhoso, ele resolve isso tudo para você. Porque hoje não se ensina filosofia ortodôntica, hoje se ensina técnica ortodôntica, ou seja, eu tenho um bracket de uma determinada empresa para vender e eu vou falar todo o meu fundamento teórico em cima dos benefícios que esse bracket, que esse fio ortodôntico, que esse alinhador maravilhoso é capaz de fazer. Mas isso não te induz a criar um raciocínio acerca de toda essa temática. Então, para você que é paciente, você está no pau da goiaba, porque é difícil você encontrar quem desenvolva filosofia ortodôntica. Para você que é aluno, faça odontologia, mas tem interesse em ortodontia. Para você que está se especializando, cuidado, possivelmente está sendo vendido bracket para você. Dificilmente vão ser despertados assuntos como esse. Poxa, o que eu faço agora então? Eu vou sair com um título na mão, mas não vou conseguir desenvolver esse raciocínio? Possivelmente. Cara, é ler, é estudar, principalmente os clássicos, as literaturas antigas que falam sobre isso, sobre cefalometria, ou conseguir uma mentoria. Professor, eu quero te contratar para você, uma vez por mês, dar diagnóstico de 3 casos meu e me acompanhar. Hoje a gente tem o WhatsApp, é uma maravilha. A gente pega os alunos, não, vem cá, é assim, assim, assado, você entendeu? Não, então eu vou repetir e desenvolver isso tudo. Vê que legal, hoje eu não falei propriamente da ortodontia enquanto mecânica, eu falei da ortodontia enquanto filosofia, que na realidade é uma das coisas que mais me desperta interesse e fascinação na vida. Eu sou Marco Damasceno, eu deixo um grande beijo para vocês, te espero no próximo bate-papo. Valeu! Ah, e o cara da serralheria que resolveu cortar o metal aqui na frente logo agora, também manda um beijo. Tchau!